Perspectivas do setor de serviços para 2024. A gente está fazendo essa pergunta básica para cada representante que vem aqui de uma área de atividade empresarial. E eu começo fazendo essa pergunta porque há uma perspectiva muito positiva de acordo com a mídia nacional. Então a pergunta é essa: perspectiva do setor serviços neste ano. Pois é, Gêner. O setor de serviço, nós achamos que 2024 e 2024 será o ano do setor de serviço. Uma pesquisa recente, uma reportagem recente do Estado de São Paulo, de domingo, fala que o setor de serviço será o setor que vai mais crescer em 2024, mais do que o próprio agro, que em 2023 foi quem puxou o crescimento do PIB do Brasil e vem puxando há alguns anos. Então, o setor de serviços, se eu estava até comentando aqui com você, se deixarem, né? Porque o setor de serviço é o setor que mais emprega. O setor de serviço emprega no Brasil 65% dos trabalhos formais no Brasil vem do setor de serviço. Então, esse setor não pode ser onerado. Esse setor ele tem que ser desonerado. Ele trabalha com folha de pagamento. Então, ele é um setor que precisa ser incentivado, porque é o setor do emprego. Então, é o que nós defendemos. O setor do emprego, o setor que vai puxar o PIB nacional de 2024. Então, esse setor precisa ser privilegiado. O setor de serviços, que você é presidente da federação dessa área que eu acabei de falar, ele tem uma empregabilidade muito forte, e esta empregabilidade hoje tem a oposição forte do ministro da Fazenda, que é contra a manutenção da desoneração das folhas de pessoal. O parlamento é a favor de manter como estava. Qual é a sua perspectiva? Vai ser mantida a desoneração ou não vai? Desde 2012 que vem sendo desonerado esses 17 setores da economia. São 17 setores. 2012 era o governo Dilma. Desde lá. E nós entendemos, inclusive nós vamos além, né? Nós entendemos que os setores, não só os 17 setores que devem ser desonerados, nós entendemos que os setores que mais empregam, isso aí a gente está falando porque a gente defende o emprego. Então, os setores que mais empregam deverão ser os setores que deveriam ser desonerados, não só os 17 setores. Então, a gente acredita que o Congresso aprovou que seriam os 17, mas nós defendemos e achamos que não só os 17, como outros setores deverão estar nessa lista da desoneração da folha. Semana passada eu falei aqui, venho falando com alguma frequência, cada vez que um poder se imiscui nas coisas, nas atribuições do outro poder, a gente fala aqui. A semana passada houve uma tentativa do Poder Legislativo em estabelecer que o Executivo cumprisse os pagamentos, os repasses das emendas parlamentares de acordo com a ideia que eles tinham lá e que foi vetado. Tudo que é certo. O Executivo é quem faz os pagamentos do Executivo, não tem nada a ver um poder se imiscuir no outro. Depois, essa questão da desoneração foi vetada pelo presidente e o Parlamento, o Legislativo, derrubou o veto. Ato contínuo, o Executivo mandou uma medida provisória sobre o mesmo tema para o Parlamento. Típico do Brasil, eu acabei de falar há pouco aqui também sobre isso, quer dizer, a confrontação entre os poderes. Não seria o ideal para que a gente começasse a pacificar o Brasil, em que os poderes fossem autônomos e independentes e respeitassem aos outros? Qual é a visão do empresariado, da sua área, sobretudo, com relação a esses conflitos que há entre os poderes? Nós, do setor produtivo, nós entendemos que o Brasil é muito complexo. Você ser empresário no Brasil é muito difícil, gente. Exatamente por essas inseguranças, né, por esses conflitos. A gente não tem segurança jurídica. Tanto é que quando você vê alguns grandes grupos internacionais vindo para o Brasil, alguns se adaptam, outros não se adaptam, exatamente porque é complicado você entender. A gente fala que o Brasil é complicado, o Brasil é difícil você ser empresário num ambiente desse. Se a gente fosse dar exemplo, só para trazer para chamar a memória do nosso ouvinte. O Bom Preço foi vendido para uma rede americana de supermercados. Foi embora do Brasil porque não deu certo. Não se adaptou. As universidades, inclusive a UNP aqui, várias universidades, um conjunto de universidades do Brasil, negociadas com uma empresa americana, que
que veio para cá, ficou alguns anos e não aguentou e foi embora. Nós temos exemplos aqui do setor de terceirização da área de facility, em uma das maiores empresas, se não for a maior empresa do mundo, veio para o Brasil há 10 anos atrás, está voltando. Ela não consegue entender o sistema brasileiro. Olha só, uma empresa que tem mais de 200 mil trabalhadores no mundo. Então, essa empresa não se adaptou. Ela Qual é o nome? Você pode dizer ou não? Está recuando. Eu preferia não falar o nome aqui, mas é uma grande empresa americana. Porque aqui a gente não nega nada por ouvinte, não, a gente diz tudo. Tem um ditado que diz: o Brasil não é para amadores. Não exatamente. O Brasil não é para amadores. E isso é uma informação muito ruim. Quanto menos o Brasil é para amadores, menos ele valoriza o mercado. Quando valoriza pouco o mercado, gera poucos negócios, gera menos emprego, menos impostos. E o mais grave, menos desenvolvimento. Você tem expectativa de que até morrer você verá um ambiente de negócio saudável no Brasil? Eu já perdi a expectativa. Eu acho que por ser empresário, né, a minha vida de empresário tem que ser, acima de tudo, otimista. Porque se ele não for otimista, ele não sai de casa e não será empresário desse país. Eu acredito, sabe, Gênio? Eu acredito, a gente luta, e as mudanças virão. Talvez meu filho vá seu neto, né? Meu neto, né? Mas a gente acredita, tá sempre acreditando que as coisas vão melhorar, tá? Porque é complicado um país que, por exemplo, Gênero, só para você ter uma ideia, a FEBRAC hoje são 44 mil empresas que a gente representa, 2,5 milhões de trabalhadores. Como é que se admite num país, um setor que emprega o quanto a gente emprega, não ter o apoio que a gente merece? Então isso é inadmissível. Num país onde não tem a atenção, né? Não tem a atenção que nós merecemos, num país mais organizado. Você tem uma ideia, nosso grupo hoje está chegando perto de 14 mil funcionários, 14 mil famílias que dependem do trabalho do Grupo Interforte. Então, como é que um setor desse não pode ser valorizado? Então, é isso que a gente discute e que a gente defende lá na FEBRAC. Nós, os trabalhadores, a gente defende o emprego. E tendo emprego, você gera renda, você gera condição toda aquela família. Quando você emprega 14 mil funcionários, você está atendendo a, no mínimo, mais 3 pessoas, colocando a família junto. Eu venho repetindo uma frase que eu vi, um pensamento que eu vi do empresário Sérgio Azevedo, que é presidente do Sinduscom, e que ele fala em ecossistema da prosperidade. Se a gente precisa focar no ecossistema da prosperidade para que a gente crie um ambiente favorável e estimulador do desenvolvimento, que só e somente o desenvolvimento econômico é capaz de alavancar o país para o lugar que a gente deveria estar. Eu repito com muita frequência, mas com muita frequência, o ouvinte já deve estar até de saco cheio. Eu faço um comparativo entre a China e o Brasil. China em 1980, Brasil em 1980. China o ano passado e Brasil o ano passado. O PIB do Brasil em 80 era da ordem de 250 bilhões de dólares e da China era de 180 bilhões de dólares. O ano passado a China fechou o ano com 17,7 trilhões de dólares de PIB e o Brasil com 2 trilhões e 200 bilhões de dólares de PIB. O que aconteceu? Que o governo de lá, apesar de ser um governo politicamente definido como comunista, estabeleceu abrir a economia de lá, eu estou sendo rápido para a gente não perder tempo, estabeleceu abrir a economia de lá, deixou o preconceito de lá e disse: eu vou desenvolver minha economia para gerar emprego para minha gente e melhorar a qualidade de vida do povo. E conseguiu. E vem conseguindo. E hoje, a China, que nem era um ator coadjuvante, nem era, hoje é um ator da primeira linha da economia mundial, está no primeiro plano da economia mundial por conta de uma decisão política que foi tomada lá atrás com o propósito de dizer o seguinte: deixar a discriminação de lado, o preconceito de lado e vamos evoluir. Nós aqui temos uma economia que patina há muito tempo, em quase todos os setores. Eu falei ontem aqui que o turismo brasileiro recebe, historicamente, no máximo 6 milhões e pouco de visitantes. A mesma visitação que tem lá na Torre Eiffel. Ela recebe por ano, um atrativo turístico da França recebe por ano o que o Brasil recebe, o Brasil inteiro, com o Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Amazônia, tudo,
mesma quantidade de visitantes que a Torre Eiffel tem, a gente tem aqui. A questão fundamental, tem perspectiva fora da valorização das empresas? Eu lembro que eu escuto muito seu programa e você falou da Grécia também, que o país era o tamanho da Grécia e a quantidade de turistas que recebe aquele milhões, país. Exatamente. Então, é complicado, porque eu acho que a nossa cultura, eu defendo muito a educação, Gêner. Eu acredito que as nossas escolas, ela não forma escola para empreendedores. E eu não acredito num país que não tem empreendedores, que ele não consiga se desenvolver, que você não tenha a ideia e a cabeça do empreendedorismo. Então, é difícil você achar que o país vai mudar se você não muda através da educação. E de uma educação empreendedora, de uma educação que busque o desenvolvimento. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que a mudança ela virá através da educação. E de uma educação empreendedora, que infelizmente isso a gente não vê no nosso país. Você vê, acompanha em todos os níveis, no ensino fundamental, nas universidades, você não vê formadores de empreendedores, são muito poucas as escolas. Então, se você não mudar essa cultura, infelizmente, eu não acredito que isso pode mudar num curto espaço de tempo, ou no médio espaço de tempo. A gente tem o Ceará como exemplo, com as escolas, com escolas de qualidade, que nesses últimos anos... Você vê o desenvolvimento do estado do Ceará, nosso vizinho aqui, através da educação. Pois é, o Ceará tem, entre as 100 principais escolas do IDEB, tem 87, se eu não estou enganado. E o Ceará é uma referência de evolução econômica, houve uma inequívoca evolução econômica no Ceará. Fortaleza, por exemplo, passou a ser o primeiro PIB do Nordeste, o primeiro PIB de capitais do Nordeste, suplantou Salvador. A gente acompanha a evolução de lá, e a minha preocupação maior, que é uma pauta para discussão da gente, é a seguinte: o nosso problema, além de falta de visão, que eu acho, eu digo nosso da sociedade, né? É um problema de preconceito, né? Eu vejo muito preconceito. Você não sente essa questão do preconceito se impondo contra as iniciativas que podem gerar desenvolvimento? Existe, sim, existe um preconceito contra o empreendedor, exatamente o que eu falei há pouco. Existe esse preconceito porque o pessoal não compreende, as nossas escolas não ensinam empreendedorismo. Então, isso gera preconceito. O empresário, ele não pode ser um empresário de destaque. O empresário, ele não pode desenvolver, ele não pode ter lucro. O empresário tem que ser para o social. Então, essa mudança de cultura que é complicado, que é difícil a gente evoluir, né, com essa cultura. Então, a cultura é mais difícil, mais demorada de você mudar. Tá? Você vai, através da educação, vai mudando essa cultura e essa visão sobre o empreendedor. Então, eu penso que o empreendedorismo é o que vai fazer e alavancar qualquer país, qualquer estado. Esse exemplo que você falou do Ceará é muito próximo nosso, e a gente viu aí, foi através, não é nenhuma mágica, é através da educação. Eu acho que quando a gente teve com o Djalminha aqui, ele falou que aqueles alunos, as nossas cabeças pensantes formadas no IFRN, os melhores estão sendo chamados para o Ceará, estão sendo chamados para outros estados, porque o mercado aqui não está conseguindo absorver essa turma. E quando a gente fala na questão do projeto de desoneração da folha de pagamento, onerar uma folha de pagamento, se não estivesse onerada, como o projeto prevê, traria mais emprego. Onerar faz com que o empresário até diminua a quantidade de empregos, onde poderia ter 3 ou 4, e coloca 1 ou 2 exatamente pela oneração da folha. A oneração da folha, basicamente, ela tem 2 grandes problemas. O primeiro é a possibilidade de reduzir o emprego, porque ele fica caro, o emprego fica caro, a tendência... Fica mais caro. Fica mais caro, exatamente. Então, a tendência é ter menos empregos. Esse é o primeiro grande problema. E o segundo problema é que ele vai aumentar o preço dos produtos e serviços. Encarece a vida de todo mundo. Então, ele ataca o emprego e
ataca o aumento dos custos de produtos. É um contrassenso. É um contrassenso. Assim. Então, a gente, a desoneração da folha de pagamento, o setor de serviços, o setor de facility, o setor que a gente está atuando muito fortemente, inclusive, Gênesis, faz 3 anos que nós estudamos a reforma tributária, preocupado exatamente com isso. E, infelizmente, a reforma tributária passou da forma da PEC 45, que o setor de serviço, para você ter uma ideia, ele vai ser aumentado os impostos na casa em torno de 100%. A gente tem falado sobre isso aqui. Ou seja, nós vamos ter um aumento do serviço em razão da reforma tributária e queremos compensar um pouco através da desoneração da folha de pagamento nas leis complementares que estão por vir. A reforma tributária, o setor de serviços hoje, eu falei a semana passada aqui, nós entrevistamos aqui, nós recebemos aqui João Henrique Moura da Gestos, que é uma empresa que atua na área de soluções na área contábil, e falamos sobre essa questão dos impostos, qual é a previsão, como vai ficar. Eu fiquei cansado, com a cabeça cansada, atendendo. Foi tanta informação que João Henrique deu que eu fiquei cansado. Eu disse a Alexandre, puxa, cansou minha cabeça, você fica concentrado aqui. Mas o fato relevante é o seguinte, é que o setor de serviços paga hoje, como alíquota principal, o ISS de 5% nas prefeituras. Isso. Com o advento do IVA e a perspectiva desejada pelo governo federal de alíquota ser de 27,5%, seria uma loucura sair de 5% para 27,5%. Há uma negociação estabelecida no parlamento e junto com inclusive ao Ministério, de que essa alíquota seria diferenciada para 18%. Ou seja, você falou aí agora o dobro, seria 10%, mas a articulação é de 18%, são quase 3 vezes e meia, né? Na verdade, são 3 impostos. Então, hoje, o setor de serviço, ele paga 5% de ISS, PIS e COFINS. Ele vai na casa de 12%. Sim, já é altíssimo. Então, na verdade, se ele passar para no mínimo 27,5%, que é o que. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro, o que vai aumentar de impostos no setor de serviço, principalmente no setor de facility na nossa área. O que é que a gente está tentando através das leis complementares que vem aí? A ideia é que valorize quem emprega mais. Desonerar de acordo. Fazer uma escala onde os maiores empregadores terão uma escala regressiva de desoneração da folha para compensar esse aumento tributário que vai cair sobre o setor de serviço. Então, a ideia seria quem emprega mais, reduz mais. A gente estava crente de que a reforma tributária viria para facilitar e simplificar as coisas, a vida do empresário, as contabilidades, etc. E a gente discutindo vê que... Nós vamos trabalhar com 2 sistemas, durante um bom período de tempo com 2 sistemas. Um nacional e um local, né? Ninguém sabe como vai se comportar. Na verdade, tudo isso é muito... A gente só vai ver quando for na prática, mas aí vai ficar complicado, porque você vai trabalhar em tese com 2 sistemas. Elias, deixa eu fazer... Diga. Quando a gente falou das empresas que estão sendo penalizadas e tudo mais, a gente vê que quando uma reforma tributária se torna longa demais para ser aprovada, porque vai se passar por um governo, e se elege um governo contrário ao que está agora, pode-se ter outro pandemônio. Se reelege um Congresso que está contra o que está agora... Se vier um governo contrário, pode ser que melhore. Pois é, ou sim ou não. Ou piore. Mas o que mostra é que o Brasil é um país da insegurança jurídica. Isso. Você é hoje, não sabe o que é amanhã. E aí faz com que o empresário, ou até o próprio trabalhador, fique naquela angústia de que se seu patrão poderá ou não estar com você amanhã como colaborador, ou reduzir o seu salário, ou aumentar alguma coisa, porque não tem como se garantir que haja uma cláusula pétrea na economia que diga que o jogo é esse e vamos jogar em cima desse jogo. E essa insegurança jurídica que, em tese, a gente fala, afeta o empresário, a dificuldade de ser empresário no país, afeta também o trabalhador. Porque não existe trabalhador se não existe empresa, não existe emprego se não existe a empresa para gerar o emprego. Então, essa insegurança acaba também se estendendo ao trabalhador. Normalmente no mês de janeiro, gente, a gente fecha as convenções coletivas, os patronais e laborais se juntam para fazer as convenções. E uma das coisas que a gente fala mais é
gente, a gente precisa ter equilíbrio aqui, ter segurança naquilo que a gente faz, para que o empregado precisa do empregador e o empregador precisa do empregado. Então, é comum, é normal. Braços dados. Tem que estar braços dados. Eu já estou há algum tempo nessa área e já foi pior. Hoje eu acho que o trabalhador entende um pouco que não dá para ficar brigando, matando o empregador e para manter o emprego dele. Então, essa luta já mudou um pouco. Então, por isso que eu sou otimista. Eu acho que as coisas demoram, mas mudam. Acho que mas o pior problema para o empresário brasileiro é a insegurança jurídica.